Esta noite tivemos a 14ª sessão ordinária e fez parte da tribuna popular o secretário municipal de saúde, Diego Train. O Diego nos falou sobre saúde mental. Secretário, nos explique, por gentileza, em relação aos números de tentativas de suicídio, comparando a outras cidades aqui da nossa região. Como estão esses números? Então, hoje foi a oportunidade de falar um pouco sobre um trabalho acadêmico realizado pelo professor da Uniguaçu, né, o João, que é lá da cidade de Antônio Linto, está atuando aqui na Regional de Saúde, onde ele fez o trabalho de TCC dele, estudando 7 anos o número de suicídios na nossa região, contemplando os 9 municípios. Em uma taxa per capita, ou seja, a média de mortes por 100 mil habitantes, União da Vitória é o 5º município que apresenta o maior índice, dentre os 9, né, muito próximo da média. E tem outros municípios que estão um pouco à frente pela sua característica de lavouro, da agricultura, que é um dos itens que mais, né, acomete a população do interior, né, das cidades do interior, mas nós apresentamos esse dado muito próximo à média entre todas as outras cidades. Então, precisa ser mostrado esse dado para justamente saber aonde nós estamos, porque muitas vezes é disseminado, né, na imprensa, assim, um cenário de terra arrasada, mas que nós, como gestores públicos, precisamos trabalhar com políticas públicas para que essas coisas não aconteçam, né? Que os tratamentos cheguem, que a população possa estar, né, protegida destes males que vivemos no nosso dia a dia, né? A pressão das redes sociais, que nos forçam a querer, né, uma vida talvez imaginária que outros têm, e entre outras coisas que foi até levantado aqui durante a reunião, são de fixação por nós em relação a esse trabalho para que isso seja evitado. Mas estamos ali na média, mas não como muitos pintam, muitas vezes, que seríamos, né, um município com a maioria aí desses óbitos. Certo. Você comentou sobre a imprensa e também a nossa região, que temos o nosso Rio Iguaçu, que entorna as cidades, e isso acredito que seja, de certa forma, um atrativo para aquelas pessoas que buscam uma fuga. Quais são os métodos, as formas de se evitar isso nesses locais de maior perigo para a população? O que vem sendo feito nesses locais? Bom, essa pesquisa ela demonstra que, né, as maiores tentativas são justamente por enforcamento, né? E em segundo lugar, em número de tentativas... Licença um pouquinho. Um número grande de enforcamento aqui na nossa cidade? Na região. O contexto geral, né? Nós apresentamos um índice um pouco elevado em relação à média por pessoas em afogamento, mas o perfil maior ainda é por conta da questão do enforcamento, né? Você pode ver ali na apresentação que a maioria, né, desses casos é com a população masculina, né, e por conta disso acaba sendo esse item, né, essa forma que as pessoas utilizam. Isso é um dado epidemiológico, é sempre um assunto muito delicado para estar tocando, até porque nós temos que ter a nossa responsabilidade. Há estudos que dizem que, né, toda vez que uma notícia de suicídio é divulgada, ela pode estar incentivando outras pessoas a cometerem o mesmo, porque a forma como enfim, isso deve ser levado bastante em consideração por parte da imprensa para que tenha cuidado ao noticiar esse tipo de situação, né? A gente tem abordado esse assunto e seria bastante conveniente a todos que adotassem mais cautela ao divulgar qualquer tipo de assunto ligado a isso, até porque muitas vezes a gente, né, não sabe da história, o que aconteceu, mas o nosso papel está lá, né, desde a Unidade Básica de Saúde, a CAPS, Ambulatório de Saúde Mental, Cisvale agora, e os hospitais, né? Temos um hospital psiquiátrico aqui na região que, né, nós temos uma boa estrutura e precisamos que os pacientes também queiram ajuda, que o familiar esteja atento, né? A família, talvez a depressão seja o mal que atinge as pessoas, mas que a família tem mais obrigação de ajudar, porque está perto, né? Não é um problema evidente, não está escrito na nossa testa que somos depressivos, mas essa atenção deve estar redobrada, principalmente para aqueles pacientes que, né, têm alguma ligação, conforme foi falado, em relação a drogas ou
algumas outros males, né, que acometam essa população. Nós tivemos aqui, no final do ano passado, diversos profissionais da área de saúde, que trabalham com saúde mental aqui da região, e também psicólogos, como você citou, a própria imprensa, que acaba causando um efeito rebote, de repetição, né? Então, gostaria de saber o que vem sendo feito de efetivo em relação à imprensa, a forma como isso é divulgado, porque a gente sabe que existe um direcionamento, né, de como que isso deve ser noticiado, e se existe um treinamento específico para todos os colaboradores da UPA para que possam receber esse tipo de paciente. Então, vamos lá. Com a imprensa propriamente dita, a gente nunca, né, não realizamos nenhum trabalho. A gente confia, né, no trabalho deles, acreditamos na independência dessa imprensa, até porque os sigilos que eles têm das fontes, né, deve ser respeitado, a imprensa livre, né? Mas a gente pede sempre que é oportunizado um pensamento justamente nessa divulgação, conforme falamos anteriormente. Dependendo da forma como você divulga, né, eu fico até sem jeito assim para citar um caso, mas já ocorreu aqui no município um acidente veicular dentro do rio, onde mais para frente ocorreu algo semelhante proposital, né? Então, essas pessoas talvez vão lembrar. Então, nesse sentido que a gente, né, pede cuidado, mas ali nem foi, né, necessariamente, né, o primeiro episódio não foi um acidente, né, mas isso porventura também pode fugir do controle da imprensa. Então eu já acho que a imprensa é bastante cautelosa, né, em relação à divulgação, e não são, né, caçadores de like, não são, né, eu confio na imprensa, acredito que eles fazem um bom trabalho e que eles sempre vão estar levando em conta em relação a isso. A outra pergunta em relação à capacitação da UPA, a gente realiza capacitações, está aqui a diretora administrativa que está neste momento, né, onde a gente treina os fluxos, e justamente nos casos que ocorrem, onde o paciente refere, ou por uma intoxicação medicamentosa, né, quando toma muito remédio, ou por outro mal, né, que ocorre à pessoa, é levado à UPA, fica em observação. O médico, né, no seu tempo, ele acompanha aquela consulta dentro das outras tantas coisas que eles têm. Então, sim, há um treinamento para abordar os pacientes classificados como urgentes, né, na classificação amarela, e são atendidos o mais rapidamente possível. Aquela pessoa que encontra-se em uma certa fragilidade psicológica, para onde ela deve ligar, a quem ela deve procurar? Existe a União Provida, né, que é uma associação independente para atendimento 24 horas. E o que mais a pessoa que necessita desse atendimento, a quem ela deve procurar? As portas de entrada da saúde sempre são os postos de saúde, né? Obviamente, o CAPS também pode ser feito busca direta pela população, mas as 15 unidades de saúde que nós temos, distribuído em todos os bairros e área central do município, é sempre a primeira porta de entrada. Lá você vai efetuar sua consulta, vai fazer a sua estratificação, né, de risco, onde vai ser apontado. Se for um paciente que nessa estratificação seja verificada a urgência, a necessidade imediata de uma intervenção, isso vai ser propiciado, né, e vai ser dirigido ao CAPS para estar marcando, monitorando esse paciente. Então, em tudo em saúde pública, inclusive na atenção mental, a porta de entrada são os postos de saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, foi um prazer. É um tema muito sensível a todos. Nós temos, né, membros aqui da casa que tiveram perca recente e que a gente lamenta muito, fica triste, mas estamos aqui para justamente dar essa resposta e mostrar, né, nessa pesquisa, União da Vitória não é o principal município que tem suicídios, né, e a gente quer trabalhar para cada vez isso menos ocorrer.